os nossos trabalhos, eles acontecem semanalmente, vários trabalhos, mas esse mês espírita, ele tem um sentido especial para todos nós, nos emociona. Nós sabemos que a espiritualidade, ela trabalha, ela age, porque são pessoas que vêm para ouvir as palestras, muitas pessoas que normalmente não frequentam a nossa casa. Então nós queremos neste momento dizer da nossa grande alegria, da nossa grande satisfação em recebê-los aqui. Que este ambiente seja um ambiente de muita luz a todos vocês. Que vocês recebam aqui emanações espirituais do alto e que vocês levem para os seus lares, para as pessoas com quem vocês convivem, também tudo isso que vocês receberão aqui. Nesta tarde especial, quero também justificar a ausência, por isso estou aqui à frente, a ausência da presidente da nossa casa, né, do Centro Espírita Estrela da Caridade, que é a Milne. A Milne está em Curitiba, num curso de estudo doutrinário, né, da Federação. Então, por isso, nós justificamos a sua ausência, ela e o seu marido. Está representado pela filha, né, José? E que vocês tenham nesta tarde, uma tarde abençoada. E eu gostaria de convidar a Lívia para que ela fizesse a oração de abertura e depois nos apresentasse o palestrante. Bom, meus queridos, apresentar o Dr. Júpiter é a tarefa mais fácil que existe, né? Quem não conhece o Dr. Júpiter Viló Silveira, médico, endocrinologista, homeopata, fundador da Casa do Caminho, Londrina, militante espírita há quantos anos, doutor Júpiter, posso dizer? Um ano só. 6 meses. Militante espírita há décadas, vamos colocar assim, né, doutor Júpiter? Como palestrante, como trabalhador da seara, como pesquisador, como homem da ciência que é, sempre pesquisando e sempre nos trazendo essas mensagens consoladoras e esclarecedoras. Seja bem-vindo, então, meu querido, e é sua agora a tarefinha. Eu sou do milênio passado. Eu também. Eu nasci no último milênio, não é nesse milênio, no milênio passado. E nós, vocês estão vendo que eu não entendo dessas coisas de PowerPoint, então nós precisamos, já fizemos aqui um sacrilégio. Nós tiramos Jesus dali e colocamos. Ele que me perdoe. Ele que me perdoe. Colocamos ali uma lousa. Eu sou do tempo da lousa. O que eu vou falar hoje, nós estamos construindo tudo isso na clínica que eu tenho para usuários de álcool e droga. Esses jovens que são médicos, eu falei para eles, às 2 horas eu vou falar de vocês. Vocês façam uma prece. E eu falo deles com muito orgulho. Há décadas atrás, eu falava de Eurípides Massarujo, dos grandes médicos, né? Falava de Eurípides, falava de Francisco Cândido Xavier, o maior de todos, e falava de Jesus, e hoje eu continuo falando, mas é fácil falar de Chico, muito fácil. Hoje eu falo dos médicos com que eu convivo todos os dias com eles, que são os adictos. Adicto é escravo de, por um simples motivo. A antena parabólica da mediunidade deles virou para a lata do lixo. Hoje eu falava de manhã, vou falar da lata. É na lata que eles colocam uma pedra de crack, numa latinha simples de cerveja. Eles começam com a cerveja, depois eles amassam a lata e é na lata que eles colocam. E mas eles fazem isso porque eles são médicos. Como que nós educamos um médico? Se não através do conhecimento, se não através da verdade. O conhecimento
conhecimento fundamentado na verdade. Então, vamos fazer uma recordação daquilo que eu sempre falo. Vocês estão cansados de me ouvir, todo ano eu venho aqui e a gente começa pela anatomia do espírito. Eu chamei de anatomia do espírito. Anatomia do corpo a gente sabe, né? Cabeça, tronco e membros. E se a gente quiser, né, depois tem o tórax, tem o coração, tem o pulmão, tem o estômago. Nós temos obrigação de saber. E nós espíritas, às vezes, não sabemos a anatomia do espírito. Então, aqui está Deus. Deus é energia, é luz, é amor, e é uma palavra fantástica. Essa palavra é a palavra que me apaixona. Vida. Vocês aí no fundo não estão vendo. Eu escrevi ali, Deus é vida. Uma fagulha, uma centelha, uma partícula de Deus somos nós, o Espírito. O Espírito é tudo isso, é vida. O Espírito com o seu corpo espiritual, perispírito, corpo espiritual de Paulo, perispírito de Kardec, com a sua mente. Aqui está a mente. Aqui é que está pensamento, sentimento, memória e consciência. Mergulha no útero materno e faz o corpo físico. Aqui está o corpo físico. Aqui está o perispírito. Existe uma outra estrutura do corpo mental que nós chamamos de ego, ou eu superficial. O eu superficial, aqui na mente está o eu profundo, e no espírito está o eu crístico. Vocês concordam que essa é a anatomia nossa? Nós temos a obrigação de trabalhar com esses dados. E eu falei que tentaria falar um pouquinho hoje do brilho da nossa luz que Jesus nos pede. Então a semana de vocês, né, se chama Evangelho e Família. Jesus nos pede, brilhe a nossa luz. Mas quanto é difícil, como é difícil brilhar a nossa luz. Por quê? Porque ela está soterrada pelos egos. O ego é a máscara, é o mentiroso. Ele é tocado, o ego é tocado por ilusões. E ao entrarmos nessas ilusões egóicas, nós adentramos a proposta materialista, o edifício materialista. O espírito vem do mundo espiritual, mergulha no útero materno e traz a sua programação reencarnatória debaixo do braço. Eu fui em Rolândia, me deram um canudo lá e eu esqueci. Eu falei que ia trazer um canudinho de uma proposta. E ao acordar, o espírito, nos primeiros 7 anos, recebe o quê? A proposta materialista. Dentro dos templos cristãos. E o grande perigo é que a proposta materialista esteja dominando a casa espírita. Não sou contra o PowerPoint, porque eu não tenho esse chip. Mas eu assisti um orador outro dia, ele olhava para o PowerPoint. E depois, e uma pessoa tão importante, que eu fui conversar com ele. Ele me deu 2 coisas de casa. No PowerPoint brilhante. Quando chegou um carente para falar com ele, doutor, eu queria... Não adianta o PowerPoint se todo o processo não passar pelo meu coração e não provocar o meu processo de cura. Agora, quem vem falar aqui está na busca da cura. Tudo isso que eu falo para vocês está servindo para mim. Eu não posso professorar. Chegou o tempo da gente ensinar sem aprender. O professor que ensina sem aprender travou, ficou parado.
Nós temos que ensinar aprendendo. Então, os nossos egos vão se fortalecendo e nós temos, vocês imaginem, desses egos todos, nas milhares de encarnações que nós temos. O ego é sempre o mesmo. A proposta egóica é sempre a mesma. E ela é tocada por ilusões. E eu vou colocando aqui e vou fortalecendo esse ego. E vai fugindo de mim, porque o ego está fora de mim. Tem um livro aí? Presta um livro. Qual é o livro? Quem tem um livro? Tem. Não, mas sério. Ó, são páginas, né? São páginas. Primeira página eu coloco a escola. Depois eu coloco a formação profissional. Depois eu coloco o Corinthians. Depois eu coloco o meu Grêmio. Depois o leque, Londrina, na Cristo. Depois eu coloco o Procopense. Depois eu coloco o Evangelho. E a doutrina espírita. E a minha profissão. Depois eu coloco tudo aqui fora. Tudo aqui fora. Depois eu coloco a minha esposa. Depois eu coloco os meus filhos. Que estão todos fora de mim. Porque o ego é tocado por ilusões, por fantasias. E ele é uma estrutura de defesa que se começou a formar aos 4, 5 anos. Como uma roupa, como uma roupagem, como um escafandro, como uma defesa do mundo. Ninguém toma banho às 7 horas da manhã, faz a barba e sai pelado para a rua. Por mais louco que seja, não sai pelado. Porque precisa se proteger. E eu me protejo com o quê? Com o mentiroso. Vocês lembram das brincadeiras que eu faço com o ego? Por que a gente casa? Eu sou feio, mas não sou burro. Então eu precisava casar, precisava achar um sapato no meu pé. E eu fui no baile, lá no estudante de medicina, e comprei uma máscara de príncipe. E tinha uma boba lá que comprou. Mas ela também botou uma máscara de princesa. E o bobo aqui comprou. Se a gente tentar se relacionar ego com ego, ilusão com ilusão, crescendo, acontece o que está acontecendo na mídia, que a gente lê todos os dias. Os nossos atores globais, começou em Hollywood, agora está na Globo. O casamento dura quanto tempo? 1 ano. E aí a máscara cai. Às vezes não. E por trás da máscara da princesa, quem que está? O sapo e a sapa. Quando ela viu que tinha casado com um sapo, caruru, falou, meu Deus. Aí eu olhei e vi que eu tinha casado com uma sapinha. Ou a gente faz um acordo, vamos viver o sapo e a sapa na beira da lagoa, sem ilusões, na nossa realidade, sem as máscaras, sem o mentiroso, ou a gente se separa, se mata. O Chico Buarque tem uma canção que acaba matando, cara. Então o ego, ele faz com que a gente viaje. Eu tenho dado um exemplo para os meninos, que nós assistimos lá na clínica, filmes educativos. E nós levamos outro dia o aviador, né, que é a história do Hughes. É muito importante a história do Hughes, porque quando eu estudava endocrinologia em Londres, ele chegou lá e a mídia falou dele 1 mês antes e 1 mês depois. Ele ficou 7 dias no hotel mais chique de Londres. E lá dentro tinha um português, que era o chefe dos bares, que era uma coisa gigantesca. O Hughes alugou um andar, porque ele tinha medo de morrer contaminado por fungo, bactéria, vírus. E ele trazia muitas pessoas da confiança que provavam tudo para ele antes de ele ir. Depois ele perdeu a confiança até nessas pessoas. E ele entrou numa paranoia e um dos homens mais ricos dos Estados Unidos morreu de fome. É a história do Midas. O Midas, onde colocava a mão, tirava ouro. Olha que beleza. Só que tampouco ele colocou a mão numa maçã para comer e virou ouro. E o Hughes fez a mesma coisa. O Leonardo DiCaprio interpreta de maneira fantástica. E eu estava lá, e o engraçado é que o português, como todo português, falou assim, eu vou descobrir onde que está o Rio. Que ninguém ficou sabendo. Ele entrou e saiu do hotel e ninguém soube qual era o apartamento dele. De tanto medo que ele tinha. E um dia veio um pedido, chegou um pedido
um suco brasileiro, que o português mentia que era brasileiro, inventava umas coisas lá com manga, tudo que tem manga era brasileiro. E a manga não era brasileira. Então, lá estava o português lá, é pro Rios. Falou o garçom, eu vou levar. Preparou os Rios lá e terceiro andar, subiu o elevador. Ai, descobri que ele estava no terceiro andar. Quando abriu o elevador, tinha 8 elevadores. Quando ele desceu, tinha 3 seguranças de 2 metros de apoio. Pegaram a bandeja e falaram, desce pela escada. Não, desce pela escada. O português desceu pela escada, desceu correndo, foi no segundo andar, falou, vamos descobrir, eles não são espertos. Eles apertaram dos 8 elevadores, foram todos os andares. Coloriu tudo assim, ó. E foram a pé. Subiram, não se sabe para que andar. E o coitado do português, e um ficou na escada. O português tentou subir, tinha um olhando para ele. A paranoia do Jung era tanta que ele morreu de fome. Então, o perigo é nós entrarmos nessa aqui. E fora de mim, longe do meu coração, eu não me imponho, eu coloco tudo aqui. Eu coloco Jesus, o Evangelho, o Espírito, o conhecimento, o pai, a mãe, a esposa, os filhos. E o meu ego vai ficando hipertrofiado. E se o meu ego for de sucesso, se eu começar a ganhar dinheiro, se eu tiver um holofote, se a mídia me descobrir, se eu começar a aparecer, perdi a reencarnação. Porque a distância do ego para o eu profundo, para o eu crístico, provoca aqui, vou fazer agora em outra coisa. Percebam que eu estou dominando. Isso aqui se chama vazio. Este vazio é a dor, é a carência afetiva, é a ansiedade, é a raiva, são as dificuldades, são os problemas que eu tenho e que vão ficando como uma plantinha no sol, no deserto, que não chove, não recebe água, ninguém vai lá carinhosamente com o regador. E ela vai murchando. E o espírito vai diminuindo. Então nós temos toda essa estrutura que, em vez de brilhar, vai diminuindo. E longe os egos vão se fortalecendo. E esse vazio existencial vai dar o quê? As doenças. Porque o nosso corpo foi feito para viver 120 anos sem tomar remédio. Por que aos 40 nós começamos a tomar remédio? Aos 50 a gente já faz stent, ponte, não sei o quê. E aos 60 a gente deixa a metade do salário da aposentadoria na farmácia. E a Pfizer, que é o maior laboratório do mundo, acha isso ótimo. E nos dão o que os laboratórios agora estão dando para nós? Cartão. Estão nos fidelizando. E quando o rapaz entra no laboratório, não tem nenhum laboratorista aqui, não estou ofendendo ninguém. Tem. Quando ele entra com aquele cartãozinho, e ele já sabe que lá em Londres, todo mundo sabe, todo jeito ele é louco, não brinca com ele é louco. Eu falo assim, não me vem com esses cartãozinhos. Um dia eles me trouxeram de presente aquela caixinha com 8 repartições, em cima, no meio e embaixo. Os comprimidos da manhã, os comprimidos do meio-dia e os comprimidos da janta. Doutor, o senhor pode dar para o seu paciente? Eu falei, você sabe o que é isso? O que é? A falência da medicina. O que é isso, doutor? A falência da medicina e o lucro do seu laboratório, do seu patrão. Por que, doutor? Porque você já imagina que você vai ficar feliz receitando 24 comprimidos para um cristão? Quem se importa disso? Todo mundo se importa, cara. Eu nunca tinha pensado nisso. Então pensa. Você faz parte de uma proposta que está destruindo a gente. Você acha que alguém vai ser feliz tomando 20 comprimidos por dia? A minha mãe estava numa confusão de remédio, não sabe se tomou, se não tomou. Então eles inventaram isso aí, o selo é uma caixa, é uma caixinha assim, com 13 repartições, cheio de quadradinho. Os comprimidos da manhã, os do almoço, doutor, que maravilha. Que maravilha nada. Aquilo ali é a falência da ciência médica. Por isso que eu estou na homeopatia hoje. Certo? Estou fazendo propaganda já. Então, este vazio existencial, essa distância do espírito que está cada vez... Como é que vai brilhar a minha luz?
Jesus fala, brilha a vossa luz. Mas não brilha, não brilha. Eu estou entrando em... Mais perto. Eu desliguei. Vai falando. Vocês estão vendo que não é só falta de intimidade com o PowerPoint, é já estraguei, né? Opa! Está ouvindo agora? Opa! Mas desde o começo estava desligado? Então, o que é isso aqui? A causa das minhas doenças, a causa das minhas dificuldades, como que eu vou resolver? Parece que a gente vem reencarnando e desencarnando, com essa carência afetiva enorme, causadora das doenças. E nós estamos sob a égide do Cristo há quanto tempo? Pegadinha. Há quanto tempo nós estamos sob a égide do Cristo? Pessoal, quem é o governador da Terra? Você acha que antes dele vir para cá, ele não sabia que ele era o patrão? Então nós estamos sob a égide do Cristo desde que o nosso pensamento se tornou contínuo. Que nós tivemos consciência de que quando desencarnamos, o mundo espiritual tem um comandante, tem um Cristo. Talvez ele não tivesse esse nome, Yahshua, Jesus, ou Jesus, sei lá, cada língua diz de um jeito. Mas sabíamos que tínhamos um Cristo planetário, lá no mundo espiritual. E lá estava o quê? A ética, não interessa o nome dele, estava a ética cristã. Então nós estamos sob a égide de um Cristo planetário há milhares de anos. Provavelmente o nosso pensamento grego, já familiar, já cuidando de filhos, já tendo cuidados com a gente e com o próximo, já tem há mais de 100 mil anos. Então, há 100 mil anos, a gente veio carente, com essas dificuldades. Qual é a proposta de tratar esse vazio existencial? Sem que as ilusões do ego continuem mandando na nossa encarnação. Por quê? Porque o perigo é a gente chegar lá no plano espiritual e achar que eu sou espírita. Eu vou desencarnar, chegar no plano espiritual e vou parar no próprio, carente, desequilibrado. Mas eu sou espírita. Mas eu sei tanto, mas eu li tanto, mas eu dei paz, eu fiz sopa na favela, eu fiz isso. E daí? Mas não tem luz. Não brilha a minha luz. Porque eu fiz tudo isso para aparecer, porque eu sou competitivo, mas o meu coração não segurou. Então o vazio existencial está enorme. Qual é a proposta de tratar esse vazio? Só tem uma. A gente trata esse vazio como uma coisa que se chama verdade. E hoje, na casa do caminho, das 8 da manhã, um jovem novo lá que não me conhece, eu sou conversador, falou, mas o que é verdade? Você já falou do dia, o que é verdade? Eu falei, os postulados espíritas. Ou não? Os postulados espíritas. Primeiro, a nova noção de Deus. Nós saímos do Deus que perdoa, castiga, para um Deus que não perdoa. Vocês conheceram o São Manuel de Marília? Quem conheceu? Levanta a mão. Nossa. Ninguém conheceu o Manuel? O São Manuel de Marília foi uma das pessoas que mais ajudou na vida. Ele era fantástico. Ele nos via milenarmente. Quando a gente fazia aquelas reuniões, a equipe espiritual auxiliava e ele nos via nas últimas encarnações. Ele contou coisas para mim do tempo que eu morei na Alemanha. Mas eu morei na Alemanha, eu era loirinho? Não, você era pretinho. Ele era
assim. Então, o seu Manuel nos falava dessas coisas, das dificuldades que nós temos, por quê? E ele tinha uma palestra, como ele era gago, ele começava a palestra assim: Deus, eu não vou repetir aqui porque ele levava muito tempo. As primeiras frases dele eram terríveis, bem gago. Deus não perdoa. Aí já levantava meia dúzia e saía. Mas antes do cara sair de lá, ele falava assim: mas não castiga. Aí ele voltava. Mas a espírita é terrível. Se achar que não é doutrinário, o cara já levanta. Nós fomos criados com um Deus que perdoa e castiga. A Kardec desmistifica isso. Eu estou preocupado com essa coisa. O rapaz quer me pegar ali, mas não. Você não vai fugir. Aqui, Deus, energia, luz, Kardec diz, os Espíritos dizem para Kardec, é o princípio de todas as coisas, a inteligência suprema. O Deus que perdoa e que castiga é uma invenção nossa. Assim como a cruz, o martírio, os cravos, a violência, a coroa de espinhos, é uma invenção do homem, não é Jesus. Mas como a cruz, os cravos, o sangue, o martirológio, tudo, a paixão dá um lucro enorme, é mantida até hoje. Nós espíritas fomos solicitados pelo Chico lá atrás para tirar o Jesus da cruz. Mas não castiga. Dá novas oportunidades. Segundo item dos postulados, a reencarnação, os mundos habitados, a comunicabilidade do espírito. Já mudou a minha visão, já me deixou de outra maneira. Mas como que eu vou entender essa questão da vida? Essa verdade fundamental, eu trouxe para vocês. Um amigo do Chico, foi muito amigo do Chico esse cara aqui, mas não foi aceito pelos espíritas, porque brilhou demais. O espírita não gosta que brilhe muito, brilhou demais. Diz assim: nas fontes da vida, que é a paixão que eu tenho, é estudar essa coisa fantástica que se chama vida, que é Deus dentro de nós. E o Espírito de Deus movia-se sobre as águas. Gênesis capítulo 1. Olha só. Nova luz maravilhosa alvorece no horizonte do mundo fenomênico. No tépido seio das águas, prepara o seu planeta para acolher o primeiro germe, princípio de novo modo de existir. O momento é solene. O universo assiste. Olha que coisa. O universo assiste à gênese da suprema maravilha, amadurecida em seu seio, através de períodos incomensuráveis de lenta preparação, quase consciente do esforço titânico da substância, da qual brotará, no ponto culminante, a síntese máxima, a vida. Nasce a flor mais complexa e mais bela, em que mais límpido transparece o conceito da lei e o pensamento de Deus. Deus, sempre presente no âmago das coisas, aparece sempre mais evidente à proporção que se acende. Em sua progressiva manifestação, Deus aproxima-se de sua criatura. Ao detonar da primeira centelha nos confins extremos do mundo dinâmico, saturado de passado e totalmente amadurecido, o universo entreveu evocador e clarividente. A matéria existira, movimentar-se energia, mas somente a vida saberia chorar ou alegrar-se, odiar ou amar, escolher e compreender. Compreender o universo e a lei e pronunciar o nome de seu Pai. Deus, nasce a vida. Não a forma que vês, mas o princípio que por si só criará aquela forma por si mesma, como veículo e meio de ascensão. Naquele princípio que animará a primeira massa protoplasmática, existe o germe de todas as sucessivas e ilimitadas realizações da nova forma da substância. Para cima, subindo sempre, até as emoções e as paixões, permanece o germe do bem e do mal, de todo o vosso mundo ético em
intelectual. A fuga eletrônica de um raio de sol transformar-se-á em beleza e alegria, sensação e consciência. Estão gostando? Então, no momento que a vida começa, pessoal, né, dentro da água, no nosso planeta, o nosso planeta tem 4 bilhões, o universo tem 13 bilhões. O planeta Terra é novo em relação ao universo. Então, nesses 4 bilhões, se levou a maior parte do tempo para resfriar o planeta, que era uma massa incandescente. Aqui é o momento da criação da vida. No momento que a vida se faz e nós começamos essa viagem, as duas teorias que tanto estão sendo debatidas nos Estados Unidos e numa escola fundamentalista de Londrina, que é a teoria de Darwin, que é a evolução das espécies, e a teoria criacionista, as duas estão aqui. É uma bobagem de a gente discutir. É assim como os médicos discutem homeopatia e alopatia, que não pode crescer, elas podem andar juntas. A vaidade dos médicos é que não permite, mas o organismo aceita. A vaidade dos cientistas é que não permite, mas Deus foi que criou. Porque no momento que começa a evolução da vida no planeta, quem que estava presidindo isso? A mão de Deus. Então as duas teorias se fundem, porque ciência vem de Deus. E nesse momento, quando nós damos naquilo que Emmanuel fala, da dualidade à angelitude, nós, nesse planeta, temos a primeiro passo. Tem muito para andar. Tem muito para andar. Se nós entendermos que agora nós temos que viver, preencher esse vazio existencial, que é a causa das minhas doenças, que é que não me deixa dormir, e eu gosto de falar tudo, que me faz andar e não suar, sentar na mesa para comer e não ter apetite, ou comer demais, que eu vou fazer as minhas necessidades e o cocô não sai, eu vou fazer xixi e o xixi não sai, que eu me alimento e não tenho saciedade, que eu deito para dormir e não pego no sono, que eu tenho um compromisso amanhã e sofro hoje. Tudo isso é o vazio existencial que está me desequilibrando. E eu vou lá na farmácia e compro 20 comprimidos, achando que vai equilibrar, que vai preencher esse buraco aqui. Não brilha a minha luz. Tem um buraco existencial de dor, de sofrimento. E eu acho que remédio de farmácia resolve. E não resolve. E eu desencarno e vou parar no umbral. E vai uma vovó fazer prece 10 anos para me tirar do umbral. Me leva para o hospital de recuperação. 3 anos no hospital eu acordo. Mas, nossa, mas o doutor Dezembro não veio me esperar aqui. Mas eu sou presidente do centro espírita. Eu dava passe. Eu sou médico, eu recebia psicografia, psicofonia, cura. Quando eu fiz a regressão de memórias, o louco José Antônio me botou para trás antes de. Eu fiz o intraútero. E eu fui para trás, já contei para vocês. E eu me vi numa reunião solene. Eu chorava. Ele falou assim: o que é isso? Eu falei: eu vou reencarnar. Onde você está? Muito alto, muito alto. Para cima só tem o sol. Como é que é essa reunião? Ela tem 6, 8 seres de luzes, todos de branco, eles brilham, são de luz. E tem um pretinho, o par que sou eu. Eu era o par. Mas era um momento divino, solene, importante. Eu estava descendo para um pouquinho, entrando no tobogã, eu que tenho meio de altura, entrei num tobogã gigante. Fui diminuindo. O meu perispírito, eu registrei isso, fui diminuindo. Onde é que você está? Dentro da barriga da minha mãe. Com vocês, todos aconteceram isso. Todos vocês passaram por esse momento solene, onde a equipe espiritual que programou a vinda de vocês para a Terra apresentou os projetos. Alguns vocês já sabiam, alguns vocês pediram, alguns vocês concordaram, outros nos foi imposto. E a leitura dessas coisas
como que vai se fazer essas coisas? Se chama genética. Genética do perispírito, e a genética se traduz para a genética do corpo. Já sabíamos quem seria o pai e a mãe. Viajamos para essa viagem maravilhosa, essa coisa fantástica que Deus coloca para nós. Essa oportunidade genial. E aí nós fazemos essa barafunda toda de encarnação, desencarnamos carentes, com dificuldade, chegamos lá, 20 anos depois, a pergunta desses seres de luz é: filho, você foi feliz? Eles não perguntam se você fez isso, fez aquilo, se você errou, se acertou, nada. Eles perguntam: você foi feliz? E a resposta é: não. O que você quer? Quero começar tudo de novo. Então vamos. A gente vai encarnar. Estamos aqui. Falidos nas últimas encarnações. Falidos nas últimas encarnações. E o buraco está aqui. E quando a gente entra em contato com a verdade, a gente não se sente imortal, não se sente filho de Deus, a gente não se sente, não sabe do livre-arbítrio, a gente não quer aceitar a proposta ética cristã, porque a gente está muito mais interessado na novela da Globo. Quando chega no último capítulo, o que acontece no centro aqui? Só vem a verdade. Lá na Casa do Caminho, eu inventei que nós espíritas somos termosensíveis e hidrossolúveis. Termosensíveis porque quando faz frio não vai ninguém. Hidrossolúveis quando chove também não vai ninguém. A gente só vai no centro espírita quando o tempo está muito bom, está quentinho, não está chovendo e não tem o capítulo, a última semana da novela da Globo. Então aí a gente vai no centro espírita. Para quê? Para descarregar. Para dar uma melhorada. E é assim que a gente desencarna e chega lá, então, nós temos ido e voltado em reencarnações sucessivas com este buraco existencial aqui, essa dor. Essa dor aí só vai ser preenchida quando nós nos entendermos como seres em evolução, como um elo. Nós fazemos parte de um elo dessa corrente fantástica que se chama universo. A lei que dirige a molécula, o átomo e a galáxia é a mesma. A lei física e a lei moral é a mesma. Só tem uma lei que Deus criou, que é a lei de amor. Só tem uma lei. É a lei de amor. Ela que segura a galáxia e ela que segura o átomo. A lei de amor. Mas eu quero encontrar a lei. Eu não me dou conta que eu faço parte de um ato desse. Então, eu faço uma série de coisas para ver se eu dou um jeitinho na lei. Para ver se, para mim, a coisa vai ser diferente. Por isso que a gente inventou novena, promessa, e pagamos um monte de coisa, e pagamos dízimo. Porque nós temos muita culpa. Por que nós temos culpa? Exatamente porque nós vivemos nas ilusões do ego. Como é que vai brilhar minha luz? Se eu gasto energia, o espírito gasta energia para manter os egos, as máscaras, as vaidades, as ilusões. E a gente quer que o mentor espiritual dê conta disso, que nos ajude. Porque quando a coisa aperta, a gente faz uma prece, chorando, pedindo ajuda para o mentor espiritual. Afasta de mim esse cara. Mas a gente não muda. Não muda, não brilha, enquanto a gente não encarar de frente aqui para preencher esse vazio existencial, os postulados espíritas como modus vivendi. Eu tenho que me sentir um espírito imortal, ora encarnado, ora desencarnado. O projeto reencarnatório meu não foi feito para 100 anos, foi feito para 10 mil anos. A sua proposta, seu projeto reencarnatório foi feito para 10 mil anos. Uma vez eu falei isso para uma professora, presidente não sei o que, desses de 82 anos, uma alemã de 2 metros de altura. Ela estava aposentada. Quando eu terminei a palestra, ela pulou na cadeira e me pegou no colo. Então assim, me levantou, falou assim: você salvou a minha encarnação. Eu falei: nossa senhora. Ela chorava, falava assim: eu estava esperando a morte chegar. E você falou que não adianta morrer, que os meus projetos vão continuar. Então
continuar tudo igual. Então eu estou perdendo tempo. 82 anos. E ligou o motor de novo. É isso que eu quero trazer para você. Liga o motor. Não corre atrás do remédio. Preenche esse buraco aqui com a verdade. A verdade está nos postulados espíritas. Vivencia. E aí você vai ver que diminui o ego. E a luz que está aqui brilha. Aí você entende quando Jesus fala: brilhe a vossa luz. Sim, sim, não, não. Não junteis tesouro na terra. Dar a outra face. Se te convidaram para dar 1000 passos, anda 2000. Nossa, mas agora é diferente. Agora começa a entender o evangelho. Eu falo isso para os meninos lá na clínica, a maioria deles vem das igrejas evangélicas. E eles conhecem, eles já leram o evangelho, já leram a Bíblia, já decoraram. Mas o que para nós parece uma coisa simples que eu estou falando para você, a maioria de vocês sabe disso que eu estou falando. Pô, esse Júlio veio aqui, falou aqui, eu já sei. Mas você precisa ver para aqueles jovens que vêm de escolas e outras, eles ficam presos na letra. Eles acham que religião é como os judeus achavam no tempo de Jesus. O que era a religião para os judeus? Era a circuncisão, lavar as mãos antes da refeição, orar virado para não sei aonde, não sei o que, não conversar com mulher, as mulheres não valem nada, hein? Vocês lá valiam menos que um camelo. E eles estão presos na letra, então eles acham que religião é isso, entrar no templo e ficar lá no templo. Quando eu começo a dizer para eles que religião é vida, é isso aqui, é a evolução do espírito, e que o espírito tem 3 moradas: o planeta, a família e o corpo físico. O templo está aí. O templo meu é o planeta. E religar é vivenciar todo o conhecimento 24 horas por dia. O altar é o coração. E o Cristo está na consciência. Quando eu começo a entender a beleza da vida e eu faço esse religar 24 horas, pronto. Descobri a pólvora, descobri a roda. Eu começo a viver. Aí sim, eu tenho condições de sair das ilusões e a minha luz começa a se alimentar. O espírito se alimenta. Quando eu começo a alimentar meu espírito com uma mundivisão agora realista, uma mundivisão que me tira o medo da morte, uma mundivisão que me tira o medo do nada, do desaparecer, o medo da doença, o medo da falência, o medo de passar fome. Jesus falou assim: as aves não plantam nem secam. Por que você está preocupado com o dia de amanhã? Quando eu saio dessas preocupações materialistas, quando eu saio do edifício materialista e viajo para o edifício do Evangelho de Jesus, que é espiritualista, auxiliado pela visão kardeciana, começa a brilhar a minha luz. Eu começo a me sentir tranquilo. Eu começo a me sentir filho de Deus. E ao me sentir filho de Deus, aquela luzinha que estava quase apagando, começa a crescer. E isso me alimenta e me cura. Aí sim, eu vou dar paz como um ato de amor. Eu vou levar quem tinha na favela como um ato de amor que está me curando. Eu sou o carente, e não quem está na favela. Eu estou colocando meu coração para fazer todas essas coisas. Eu estou procurando meu equilíbrio energético. Eu estou procurando brilhar minha luz, porque eu faço isso não para aparecer. Eu faço isso porque eu estou exercitando a caridade, que é o amor quando se movimenta. O amor coagulado não faz nada. O amor se movimenta dentro de mim. Isso se chama amor ao próximo. Eu paro de olhar para o meu umbigo e começo a ver o próximo. Mas eu tenho que ver o próximo como aqui dentro de casa. Entendeu? As grandes dificuldades nossas estão dentro de casa. Não estão debaixo da ponte. Debaixo da ponte você é um Superman. Chega lá com um carrão e baixa uma panelona de sopa. Nossa, é um pau. Ai, que bom. Olha que massagem no ego. Agora, quando a clínica que eu tenho é por um filho usuário de droga. Quando ele, 4 horas da manhã, ele chegava dentro de casa para me pedir dinheiro, aí que eu quero ver você ser cristão. E ele pegava o dinheiro, sumia.
dor, alegrai-vos quando a dor bater a sua porta, porque vai salvar a tua encarnação. Sem a dor, eu não teria mudado a minha visão materialista que eu tinha. Eu tinha uma visão materialista dentro do centro espírita. É muito comum, dentro do movimento espírita, a gente querer fazer. É muito bonito, tem que fazer reforma, sim, mas não ficar preso na reforma. O centro espírita tem que ser bonito? Tem. Mas muito mais do que isso. É uma escola de amor, de educação do espírito, onde nós vamos trocar de conhecimento e um ajudar o outro. Aí a minha luz começa a brilhar, porque eu me sinto um elo da vida. Eu me sinto dentro da vida. Você não entra na vida pelo parto, nem sai da vida pela morte. Tudo é vida. Estamos sempre na vida, ora encarnados, ora desencarnados. Aí os meus projetos começam a se colocar de maneira racional, de maneira pontual. Eu preciso crescer. Não interessa se eu vou chegar ao equilíbrio daqui a 100 anos ou daqui a 1000 anos. Mas vai ser a minha construção. Essa é a minha construção. Esse é o meu caminho. Esse é o meu trilhar. Eu falo isso todos os dias para os meninos lá na clínica. Vocês precisam ver a mudança que dá na cabeça deles. Porque eles já têm a leitura inicial do Evangelho. Não é fácil. Eles despertam rapidamente. E aí eles começam a entender o quanto que a dor fez com que eles estivessem prontos. Esse lixo todo, eu falo, esse lixo todo tem que servir para alguma coisa. Essa dor toda, meu filho, tem que servir para alguma coisa. Para que você seja terapeuta de você mesmo. Na natureza, nada se perde. O estrume é jogado na horta. A dor que você passou, que eu passei, que a sua mãe passou, a dor que vocês, os meninos que estão lá, passarem a família de vocês, tem que servir para vocês. Vocês têm que se transformar em terapeutas de vocês mesmos. Aproveitar, trabalhar essa questão para poder sair desse buraco. Muito obrigado pela paciência de vocês, pela alegria que sempre recebe, pelo amor que emana no coração de vocês. O ano que vem, se não tivesse enganado.